Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje é um vídeo que prestem muita atenção nele, porque dificilmente vai acontecer um vídeo parecido com esse. Porque hoje a gente vai falar de um autor que eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não sou um grande fã, e de uma editora que, essa sim, eu não chego nem perto dela. Então hoje é a exceção da exceção. Vai ser muito difícil um outro vídeo, tanto desse autor quanto dessa editora. Como vocês já sabem, hoje a gente vai falar de A Sala de Aula que Derreteu. Quem acompanha o Itadakimasu há mais tempo sabe que eu não sou um grande admirador da Pipoca Nankin. E eu também não sou um dos grandes fãs do Junji Ito. E juntar essas duas questões no mesmo vídeo é algo quase histórico, né, pessoal? Porque eu realmente não sou um consumidor das duas obras. E vamos começar falando justamente desse ponto. Por que eu não sou um grande consumidor? Começando pela Pipoca Nankin, um dos meus grandes problemas com a editora é que eu acho que a Pipoca Nankin ela encarece demais coisas que nem são tão boas assim. Eu já fiz posts sobre isso no site e toda a minha coleção eu só tenho, tirando A Sala de Aula que Derreteu, obviamente, eu só tenho Beasts of Burden. Tá aparecendo a capa aqui, que é de uma autora que eu adoro, então eu comprei muito mais por causa da autora, mas que é absurdamente caro. E é um caro que beira o desnecessário, sabe? A obra tem acabamentos em couro na lateral, que não é couro na verdade, é uma simulação, mas que encarece o produto. Tem uma revisão incrível, e obviamente eu não vou reclamar de revisão, e eu não vou dizer que isso é um ponto negativo da Pipoca Nankin, porque não é. Mas a obra tem capa dura, tem um papel maravilhoso, e tudo isso encarece. Beasts of Burden custa quase R$70 cada volume. A Pipoca Nankin também lança mangás. E peguem, por exemplo, Tomie, que está na casa de R$90 cada volume. Peguem A Lanterna de Nyx, que é uma obra que eu compraria se fosse por outra editora. Só que na Pipoca Nankin custa R$80 cada volume. E tantas outras, né? Recado a Adolf, eu tenho a versão da Conrad, ainda bem, porque senão eu ia pagar um rim na versão da Pipoca Nankin, né? E claro, tem as obras, por exemplo, as coreanas, como Grama, A Espera, que são obras que eu queria, mas que ficaram muito caras. Nas nacionais, né, Shamisen, eu acho que é o nome, que é a obra nova do Guilherme Petreca. Eu queria, mas não comprei, é caro, custa mais de R$50. Sabe, a Pipoca Nankin tem esse problema, são obras caras. Ok, tem um acabamento maravilhoso, mas precisa desse acabamento maravilhoso, sabe? Eu acho que não. E por isso eu não sou um grande admirador da editora. E o Junji Ito? Eu já fiz um vídeo aqui sobre obras de terror horror, né? Foi o primeiro Itadakimasu Indica, o link dele tá aqui em cima. E eu falei naquele vídeo que eu gosto muito mais daquele terror mais voltado pro suspense e que me assusta, sabe? Que me dá o susto, que me deixa apreensivo e aí me assusta. Esse é o meu tipo de terror. E não é o estilo do Junji Ito. O Junji Ito ele é muito mais para aquele horror. Ele é muito mais voltado ao nojo, né? A nos deixar com aversão, com asco das obras dele. E eu não curto muito esse estilo de obra. Eu tenho do Junji Ito Fragmentos do Horror, que saiu pela Dark Side, e eu não peguei nenhuma outra. E além de ser porque
as obras dele não são o meu estilo de terror, entra também o ponto de que o Junji Ito se tornou meio que um autor quase elitista aqui no Brasil, né? As obras do Ito são caríssimas. Eu falei de Tomie, que saiu pela Pipoca Nankin. Eu poderia falar de Uzumaki na Devir. Uzumaki custa mais de R$100 o volume. É um absurdo. Outra que a Devir lançou, né, Gyo, também ele custa R$80, R$90, se eu não me engano. E é muito caro, sabe? E já não é um autor que eu curta o estilo dele. Coloca esse valor, é um absurdo, sabe? Não tem como eu gostar de um autor desses. E então, chegou dezembro e a Pipoca Nankin nos surpreendeu com A Sala de Aula que Derreteu. E por que esse eu comprei? Primeiro porque ele realmente me interessava. Eu já tinha lido um pouco a sinopse, tinha visto alguns comentários. Eu tenho um amigo que é fã apaixonado pelo Ito, então ele conhece todas as obras do Ito. E aí ele me falou que A Sala de Aula que Derreteu talvez fosse uma obra que eu iria gostar. E aí, ela foi uma obra que desfez tudo que eu acabei de falar antes para vocês. Esses primeiros 5, 6 minutos de vídeo, A Sala de Aula que Derreteu quebrou isso. Ela foi uma obra numa qualidade mais simples, tá? Ela tem uma sobrecapa com um verniz especial, mas no geral é um mangá bem normal. Ele não tem páginas coloridas, ele tá com um papel bom, mas é só isso. E qual foi o resultado disso? A Pipoca Nankin fez um mangá com preço realista. A Sala de Aula que Derreteu tá na casa dos 40... não chega a R$50, se eu não me engano é R$49,90 o preço de capa dele. E aí isso a gente vai pegar e vai comparar com My Broken Mariko, vai comparar com... o que mais que está saindo aí em volume único? Teve Helter Skelter, teve What a Wonderful World, que inclusive é um trig. Então já ficou num formato e num preço mais condizente com o mercado brasileiro. Esse aqui, inclusive, eu peguei na promoção, ele saiu R$33, R$34, que é o preço de um tanco, né, pessoal? Então, obviamente, se tornou mais atrativo, se tornou mais interessante de pegar. Isso mostrou que as obras do Ito não precisam daquele formato absurdo que a Pipoca Nankin insiste, né? Ela lançou Tomie, ela lançou Frankenstein, e agora ela está anunciado aí que vai lançar Censor, Smashed e Silver. Então, todos vão ser naquele formato mais parecido com o de Frankenstein, e não esse formato aqui. Por isso que tão cedo a gente não vai ter um vídeo novo em que eu vou falar do Ito ou que eu vou falar da Pipoca Nankin, porque não consegue bater, né, com a minha ideia de o que comprar. Bom, agora que vocês entenderam o meu problema com a Pipoca Nankin e o meu problema com Junji Ito, vamos quebrar tudo isso e dizer que eu adorei A Sala de Aula que Derreteu. E por que eu adorei? Porque um dos principais pilares, né, que me interessou é que A Sala de Aula que Derreteu é uma história. Por mais que sejam capítulos novamente independentes, eles formam uma única história, que é a história dos dois irmãos que são amaldiçoados pelo diabo. Então a gente vai acompanhar ao longo do volume a história evoluindo, a história escalando. Tem aquele horror nojento que eu não gosto. Eu vou até mostrar aqui. Bom, vocês podem imaginar já pela capa, né? Porque todo mundo derrete. E aí vocês veem cérebros saindo pelo nariz, cérebros escorrendo pelas orelhas. É nojento, é asqueroso. Mas a história vai prendendo. E isso foi um dos principais pilares para mim.
Porque as obras que eu tava vendo do Ito, que nem Fragmentos do Horror ou A Vênus Invisível, são antologias do autor. Então reúne vários capítulos aleatórios, cada um com uma história, e não fica bom. Fragmentos do Horror, por exemplo, que é a que eu tenho, ela oscila demais. Ela tem boas histórias, tem bons capítulos, mas também tem capítulos horríveis, que são muito chatos de ler. Já a Sala de Aula que Derreteu, não. Ele realmente me prendeu, eu fiquei querendo ver como aquilo ia terminar. Porque ao longo da história a gente vai vendo, inclusive, a maldição evoluindo. Né? Ela começa só com o pedido de desculpa que faz o cérebro derreter. Depois o personagem começa a dizer que mulheres são bonitas e a beleza delas derrete. E vai evoluindo assim numa escalada até que termina de uma maneira, gente, que é uma loucura. O final de A Sala de Aula que Derreteu, eu até terminei de ler e mandei para um amigo meu que, cara, o Ito tem problemas. É um final que quebra a expectativa, porque honestamente eu não esperava um final daquele estilo. Ele me surpreendeu, e surpreendeu positivamente, inclusive, né? Eu achei bem interessante a forma que o Ito resolveu terminar a obra. Me lembra um pouco, mantendo as proporções, obviamente, a forma que o Tarantino termina Bastardos Inglórios, que é uma coisa que quebra completamente a expectativa do leitor, espectador, né? Porque é tão fora da noção, é algo que não é verídico, não é possível ter acontecido, mas ele quis fazer daquele jeito e naquele momento ali ficou bom, fez sentido. E é assim que A Sala de Aula que Derreteu termina, de um modo que é muito inesperado, é incrível e deixa o leitor sem reação. Mas claro, vamos lá, tem alguns probleminhas. Acho que um dos principais problemas, e para mim é o principal problema, é a forma de terror do Ito. O Ito é nojento, e não só no sentido de a forma que os derretimentos acontecem, né? O Ito é nojento até na arte dele, no traço, um traço que me lembra muito mangás ali dos anos 70, 80, um pouquinho antes talvez, ali 50, que é um traço muito mais debochado, muito mais escrachado, por assim dizer, e que eu também não sou um grande admirador, eu não sou um grande fã desse estilo de traço. Eu já falei várias vezes pro pessoal que eu não sou um grande fã do Tezuka também, né? E aí eu já cometi 2 crimes quase inafiançáveis, né, nesse meio, que é dizer que eu não sou fã nem do Ito e nem do Tezuka. Mas é porque não é o meu estilo de arte. Eu já falei para vocês, por exemplo, que eu sou apaixonado pelas obras do Jiro Taniguchi, porque o traço do Taniguchi para mim é uma maravilha. O traço do Taiyo Matsumoto também é uma maravilha, é algo que me deixa alucinado. A forma com que o Matsumoto, por exemplo, desenhou ping-pong, né? As partidas de ping-pong é alucinante aquilo. E não é o que eu vejo, por exemplo, nas obras do Tezuka e do Ito. Mas, óbvio, isso é gosto pessoal, né? Quem sou eu para julgar a arte? Porque é isso, a arte, principalmente nos mangás, é muito gosto pessoal. Eu sei de gente que acha que Berserk é a melhor maravilha, e eu já acho Berserk até grotesco demais. Então é muito gosto pessoal, realmente. A parte da nojeira, aqui tem uma cena para vocês terem uma noção do quão nojento é todo mundo derretendo, e é nesse nível o derretimento das pessoas, e a gente dá um asco. Eu inventei de ler isso aqui no ônibus, então tu imagina o ônibus sacudindo, eu não tava legal. Eu deixei para terminar o mangá em casa porque
não dava para ler isso aqui no ônibus. E é isso que me incomoda, né? Eu falei antes, é essa nojeira do Ito que me incomoda. Se ele fosse... Óbvio, eu sei de gente que adora, eu tenho um amigo que acha que essa parte mais do horror, do nojo, é uma parte melhor do terror. E eu entendo, mas eu prefiro mais o terror que me assusta, né? A forma com que o Ito trabalha aqui a questão dos irmãos serem envolvidos com o diabo, isso é o que estava me prendendo, mais do que a maldição, mais do que as pessoas derretendo. O que estava me prendendo era a parte da história, né? A maldição dos irmãos, o pacto que eles fizeram com o diabo, isso estava me deixando interessado. É esse o tipo de terror que eu prefiro, né? Por exemplo, eu adoro o filme do Exorcista, e tem seus momentos nojeira, que são os momentos que eu não gosto, mas no geral eu gosto de O Exorcista por causa da história que foi montada. Eu gosto, por exemplo, de Psicose, né? Eu acho um filme muito legal, muito interessante. Por quê? Porque é aquele suspense para te dar medo. Por mais que ele é quase bobinho e tu mata rápido qual é a história, ele vai te deixando nervoso, ele vai te deixando apreensivo, e quando ele te assusta, ele te assusta. Esse é o meu estilo de terror. Não é esse horror aqui mais nojento, não é esse horror com sangue, com vômito, com tripas, com cérebro derretendo. Tá, mas então eu falei. E qual é o meu veredito, né? Eu adorei a sala de aula que derreteu. Quebrou completamente minhas expectativas. Mesmo quando me incomodou, não me incomodou tanto quanto Fragmentos do Horror, por exemplo. Ele me prendeu desde o começo, e isso foi bem interessante. Me fez ver as obras do Ito de outra forma. Óbvio, eu ainda não vou investir nas obras caras do Ito, mas já me fez pensar em talvez pegar a Vênus Invisível, que está saindo agora pela Devir, e dar mais uma chance pro Ito. Quem sabe ter conhecido por Fragmentos do Horror é que tenha sido meu erro, e eu acabei criando uma imagem do autor que não é a imagem real dele. Eu li 2 obras do Ito, uma eu odiei e a outra eu gostei muito. Então eu acho que eu vou ter que ler uma terceira para ter uma opinião melhor sobre o autor, né? Agora tem um ponto que eu acho que é muito importante a gente falar. Atualmente está se criando uma ideia que está sendo muito propagada, principalmente por causa de canais e Instagrams e blogs que são mais voltados para os quadrinhos no geral do que dos mangás, que é quase endeusar o Ito, né? E eu comentei até conversando com um amigo meu no Twitter que a gente precisa avisar esses canais, esses sites, que tem mais coisa sendo publicada no Brasil, não é só Junji Ito, né? Eles sempre falam do Ito, sempre vai fazer uma matéria de mangá, ou é o Ito, ou é o Tezuka, ou é Demon Slayer. Parece que é só esses 3 mangás que estão em publicação no Brasil. Todas as matérias é sobre as vendas de Demon Slayer, é sobre os novos lançamentos do Ito e o que o Ito fez, é sobre como o Tezuka é o deus dos mangás. E tá, ok, gente, a gente sabe disso, só que tem muito mais coisas. E eu acho que é interessante a gente falar mais dessas coisas. É claro que é legal a gente exaltar as obras do Ito chegando finalmente no Brasil. Por mais que eu não seja um grande fã, é um dos principais mangakas do mercado, é óbvio, não vou negar isso. Mas não é pra tanto, né, gente? Pode ser só gosto pessoal, mas eu acho que superestimam demais as obras do Ito. E acho que superestimam demais até por causa da Pipoca Nankin. Porque tudo que sai pela Pipoca Nankin tem que ser considerado a melhor coisa
que já foi publicada até aquele mês, porque no próximo mês já vai ser a nova melhor coisa publicada na história. E eu não sei vocês, mas pra mim cansa isso, sabe? É toda hora. Então, calma, pessoal, vamos com calma. A Sala de Aula que Derreteu é muito bom. Pra mim, é um dos melhores volumes únicos que a gente teve em 2021, tá? Eu acho que perde só pra Zou no Inverno. Mas ainda assim, pau e pau, bem equilibrado. Mas calma, né? É o que eu falei antes, eu acho que as obras do Ito estão ficando um pouco elitizadas. Elas estão ficando caras demais. Elas estão vindo sempre numa super ultra qualidade que talvez não precise, sabe? Essa qualidade aqui já tá boa. Esse preço mais acessível já tá bom. Mas, claro, eu entendo o fã que quer a sua obra favorita no melhor formato possível. Eu não vou mentir, eu queria uma nova edição de Your Lie in April. Porque essa aqui é muito ruim, então eu queria uma edição melhor, eu queria nessa qualidade. Mas, novamente, é gosto pessoal. E eu sei que não adianta eu pedir isso. Por hoje é isso, né? Esse é meu vídeo sobre Junji Ito. Vocês tinham me pedido para falar do Ito. E eu admito, gente, não é um dos meus autores favoritos. Então vai ser muito difícil ter uma nova obra dele aqui no canal. Talvez a Vênus Invisível, mas vai depender, de novo, de qual vai ser o preço da obra. Porque eu não vou pagar 60, 70 reais numa obra do Ito. Se sair numa qualidade, num preço ali na casa dos 30, 40, eu dou uma chance. Mais do que isso, eu não pago por Junji Ito. Agora é com vocês. Comentem aqui, vocês colecionam as obras do Ito? Vocês concordam um pouco com a minha opinião sobre estarem elitizando as obras dele, né? Ou principalmente sobre essa publicação da Pipoca Nankin, que embora tenha uma qualidade fantástica, colocou os preços num patamar que para mim é ridículo. Não faz sentido mangás e HQs estarem custando esse preço. Então comentem aqui o que vocês acham. Vocês também concordam comigo ou vocês são daqueles que tem toda a coleção da Pipoca Nankin na estante? Eu tenho amigos que têm, né? Fazer o quê? Deixem seu like, compartilhem. E é isso. Na segunda a gente volta. E na segunda vai ter um vídeo bem especial aqui no canal. Todos os anos eu faço lá no site o Prêmio Itadakimasu, que é basicamente os melhores do ano, na minha opinião. Como a gente tem um canal no YouTube agora, esse ano o Prêmio Itadakimasu vai ser aqui no canal. Então segunda-feira vocês voltem, que eu vou apresentar para vocês quais foram os melhores de 2021, na minha opinião. Então é isso. Deixem seu like, comentem e não esqueçam de se inscrever no canal. Até segunda.